Olá, olá, galerinha do sétimo ano. Eu me chamo Raimundo José, certo? Sou professor de matemática da escola do Colégio Professor Ariel, certo? Hoje nós iremos falar dos números racionais, tá certo? Vamos lá, vamos iniciar. Iniciarmos aqui, tá certo? Beleza. Falando um pouco da definição, né, de números racionais. É, todo número é, Todo número racional é o resultado de uma divisão de dois números inteiros, sendo o segundo número diferente de zero, ou seja, todo número racional relativo pode ser escrito na forma a sobre b, como a e b, com a e b inteiro e b diferente de zero. Por que b diferente de zero? É porque não existe divisão por zero, certo? Não existe nem um número multiplicado por zero que é igual a um número diferente de zero, certo? Então por isso que nós fazemos essa restrição, tá bom? Com relação aos números racionais, tá beleza? Vamos lá. Conjunto dos números racionais. Tá certo, gente? A gente percebe aqui, ó, a gente percebe que os números, nós vemos no sexto ano os números naturais, né? Trabalhamos muito com ele. E assim, para todos entenderem mesmo realmente o que ter uma visão bem mais geral do que os números racionais, deve sim saber revisar um pouco sobre os números naturais e os números racionais também da mesma forma, certo? Então, com base nisso, pode até fazer todas essas evidências, tá certo? Então, assim, os números naturais nós vemos no sexto ano, certo? Os números inteiros foi visto no primeiro capítulo com números inteiros, né? E aqui vem os números racionais, certo? Que é uma consequência de cada um deles. É como se nós tivéssemos um determinado um conjunto, tipo relacionado ao meu exemplo aqui que sou do Buriticupu. O Buriticupu pertence ao estado do Maranhão, certo? E por sua vez o estado do Maranhão pertence ao Brasil como um todo, né? Então vamos supor que o estado o município de Buriticupu seja o conjunto dos números naturais, certo? O conjunto dos números inteiros seja o estado do Maranhão e, por sua vez, o conjunto dos números racionais seja o Brasil, certo? E assim sucessivamente, tá certo? Essa outra é uma representação com os números mesmo, números inteiros. O número inteiro, quando a gente percebe, os números inteiros são aquele mesmo que são exatamente inteiro. Por exemplo, se tiver uma determinada maçã inteira, por exemplo, ela está inteira, né? Se tiver uma barra de chocolate, ainda está inteira, certo? Que são tanto os números naturais como também os números naturais, como também os números inteiros, né? Que nós simbolizamos por essa letra aqui Z, certo? Então, beleza. Nós vemos aqui os números negativos, né? Os naturais negativos, que pertencem ao conjunto dos números inteiros, e, por sua vez, o conjunto dos números racionais, tá certo? Que são os números escritos em forma de fração, decimais exatos ou não exatos. Beleza? Então vamos lá. Representação na reta numérica, certo? Nós vemos aqui o conjunto dos números números inteiros, que nós vimos anteriormente, né? E dentre esses números inteiros existem vários outros números em forma de fração entre eles. Ou seja, nós não podemos dizer, existe até uma propriedade que diz o seguinte, que diz que tal número inteiro, tal número racional, ele tem vários infinitos consecutivos. Não podemos dizer, existe esse consecutivo desse número racional. Não, existe vários outros números, certo? Entre eles. E isso para uma matemática mais aprofundada a respeito disso. Tá bom? Então nós vemos aqui também. Beleza. Determinação da geratriz G de uma dízima periódica, né? Nós vemos aqui decimal exato. Por que decimal exato? Quando nós fazemos essa divisão aqui de 2/5 que nós representamos e vemos
quando nós estudamos no ensino fundamental do sexto ano, né, no sexto ano do ensino fundamental, nós vimos as frações. E frações, números decimais, divisão também é algo que, para você estar entendendo mais, compreendendo, é bom que revise, tá certo? Então, beleza. Decimais exatos são aqueles em que nós podemos estar simbolizando aqui como após a vírgula só existe um número, né? E esse número aqui foi representado por 4, essa é a parte decimal, e só existe só ele, ou seja, ela não se repete, certo? Se eu fazer essa divisão aqui de 1/3, eu chego a essa dízima, esse decimal periódico. Por que periódico? Porque nós vimos que ele se repete, o 3 se repete aí sucessivamente, né? E é nessa parte, por isso que nós chamamos de decimal periódico, tá certo? Então beleza, vamos lá. Dízima periódica simples composta, ou seja, dentre esses números, dentro dessas dízimas periódicas, existe a dízima simples, que na verdade são aquelas em que só existe um algarismo decimal, que é após a vírgula, um decimal que se repete. Por exemplo, esse daqui, só existe o 7 que se repete, ou seja, ele se repete variadas vezes, infinitas vezes, certo? Beleza, aí como nós simbolizamos, né, em forma de fração, certo? Colocamos o 7 e para cada um desses algarismos, nós colocamos o 9, certo? Beleza. E aqui o 23, já tem um exemplo do 23. Qual é o que se repete? O que se repete é o 23, né? O 23, 23, 23 e assim sucessivamente, certo? Então, como tem dois algarismos após a vírgula aqui, que é o decimal periódico que se repete, então nós, para cada um deles, nós colocamos 9, certo? Que é essa representação aqui. Esse outro exemplo aqui da outra parte, nós fazemos associação, né? Chamamos um determinado número x como sendo aquele lá, justamente e fazer uma multiplicação por 10 e depois por 100, para justamente tirar essa parte que não é periódica, essa parte periódica aqui, certo? Para nós chegarmos em uma determinada fração, certo? Então beleza, nós chegamos aqui a essa fração aqui, certo? Então beleza, vamos lá. Aqui tem a outra forma também que nós fazemos essa representação com dízima periódica composta. Por que composta? Porque essa parte decimal, existe um determinado número aqui, após a vírgula, a parte decimal que não se repete periodicamente, né? Então, nesse sentido, nós podemos fazer, com base nesse exemplo aqui, né, o número que não se repete e período, ou seja, pegamos o número que se repete sem a vírgula, certo? Que é 637 menos 63, também que 63 é denotado por quê? É o número que não se repete, certo? O número que não se repete aqui é o 6 e o 3, certo? Menos eles, certo? O 9 é para cada um que se repete, ou seja, para a dízima periódica, que existe a periodicidade do 7 aqui, é o único algarismo que se repete aqui, que é o 7. Existem outros? Não. Existem outros mais iguais a 7, né? Então nós colocamos 9 para ele, e o 0, nós colocamos o 0 para aquele algarismo, para cada algarismo que se repete depois da vírgula, ou seja, existe o 3 aqui que se repete. Então nós fazemos isso daqui, que nós podemos também colocar na forma irredutível, ou seja, a forma irredutível nada mais não é do que quando o MDC dessa fração é igual a 1, certo? Vamos prosseguir. Comparação de números racionais, né? Nós fazemos essas devidas comparações, né? De números que aqui, como nós vimos, exercícios simples, né? Maior que, menor que, igual, de modo a tornar verdadeira essa associação aqui, né? Numa comparação, quando existe um número fracionário, nós, para compararmos um determinado número, nós colocamos em um mesmo denominador, igual nós vimos aqui,
Então, o maior numerador será a maior fração, quando os denominadores são o quê? Iguais, certo? Quando são diferentes, nós fazemos da mesma forma, calculamos o MMC, para nós chegarmos a um resultado. Tipo, se eu tiver os mesmos denominadores aqui, os mesmos denominadores iguais, e se um determinado numerador deles for maior ou menor, a fração maior será realmente o maior numerador, tá certo? Aqui nesse caso, o maior numerador é 9. Os denominadores aqui são iguais e esse numerador aqui é 4, que é menor do que 9, certo? Aqui nesse daqui nós colocamos também, ou também tem outra forma que muitos colocam também, é a questão de dividir, né? Dividir esse aí, acha um determinado número decimal, e dividir esse, acha outro número decimal e faz a comparação. Também a gente pode fazer, né? Certo? Então beleza, vamos lá. É a soma e subtração de racionais. É evidente e muito bom mesmo que você já faça uma revisão de soma e subtração de frações, certo? Que isso também é muito importante também de números inteiros, né? Principalmente no que diz respeito ao a questão do jogo de sinais, né? Mais com menos, porque dá menos, porque dá mais, certo? Que nós vimos aqui que prevalece também quando os denominadores são iguais. O que é que prevalece aqui, olha? Nessa questão aqui, ó, nós vimos que o menos 5 mais 1 sobre 6, certo? Por que menos 5? Porque os denominadores aqui são iguais, né? Os denominadores são iguais, só soma aqui com relação aos números inteiros, né? Faz essa soma aqui, depois coloca na forma irredutível, certo? Aqui ainda não está numa forma irredutível, 4 sobre 6, menos 4 sobre 6. Aí colocamos, dividimos ambos por 2, o numerador e o denominador, e conseguimos uma forma irredutível. Qual é a forma irredutível? Quando o MDC é igual a 1. O MDC desses dois números aqui, certo? E aqui também, da mesma forma, nós vimos aqui esse número misto, que vocês já devem ter visto no sexto ano, certo? Que isso é uma determinada aplicação daquilo que foi visto, certo? Mas só que não só nos números naturais, mas também nos números inteiros, tá certo? Então beleza, aí fazemos a simplificação aqui, achamos uma fração que gera esse número misto, colocamos aqui e fazemos esse daqui, que na verdade aqui quando nós fazemos a subtração, esse menos esse dá menos 33, né? Porque é a mesma coisa que se eu tiver devendo alguma coisa, né? Se eu levar R$3 para um determinado supermercado, né? Um supermercado menos 36, então eu levo só 3, menos 36, nesse caso dá menos 33, né? Eu vou ficar devendo 33, certo? E pago mais 14, certo? Que eu pagar mais 14 aqui, se eu pagar mais 14, nesse caso aqui fica 23 menos 4, por exemplo. 23 menos 4 dá menos 19, né? Menos 19 sobre 12, certo? Que esse daí é o resultado. Beleza? Beleza, então vamos lá. As aplicações de números racionais, né? No nosso cotidiano, certo? Às vezes nós vimos esse daí, às vezes aplicado em nossa vida e muitas vezes nós nos lembramos, né? Nas receitas, por exemplo. As receitas isso é muito comum, certo? Principalmente quando diz uma colher de chá, uma quantidade de receita de bolo, por exemplo, uma receita de algum chocolate, certo? E assim por diante. Comprei 3 quartos de quilo de biscoito, certo? Que nós representamos dessa forma aqui. Hoje já bebi meio litro de leite, certo? Que isso também é uma das aplicações da nossa vida. Se formos também fazer a divisão de um determinado capital, por exemplo, capital, quando eu chamo capital, é um determinado dinheiro, né? Um dinheiro que seja dividido por uma determinada quantidade de pessoas, né? A mesada aqui também que nós aprendemos durante nossa vida, certo? E aqui nas horas, né? Um quarto de uma hora, certo? Um quarto de uma hora, que nesse caso uma hora como corresponde a 60 minutos, aí 60 dividido para 4, né? Que vai dar um determinado valor aí, né? Determinado valor que não exatamente, que vai dar o que? Vai dar 15 minutos, né? 15 minutos. Beleza, gente. Então isso é uma das aplicações. Agradeço a cada um de vocês e meu muito obrigado.